Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e que Jesus esteja aí no coração de todos vocês. Estamos dando continuidade ao estudo desse livro aqui, Mais Perto, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E trago para vocês hoje mais um capítulo bem curtinho, que se chama Adoração, que é muito bom, vocês vão ver, vão gostar, tenho certeza disso. Lembrando que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, dedicado integralmente à divulgação dos temas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, né? Peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no canal para que vocês recebam sempre novos vídeos, né? Para isso é importante acionar esse sininho de notificação. Sempre que publicarmos um novo vídeo, um short, ou alguma temática nova, vocês serão avisados pelo canal. E o like é importante porque ele ajuda ao algoritmo do YouTube a apresentar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Então vamos lá, manda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Livro Mais Perto, capítulo 13, a Adoração. Vamos ver o que o Emmanuel nos traz no dia de hoje aqui. Ele diz o seguinte, começa falando assim: adoração. Esse é um termo que a gente usa muito, né, no cotidiano, quando fala das religiões, adorar a Deus, adorar ao Pai, mas vamos entender assim com mais profundidade o que isso significa na verdade, para o nosso espírito que é eterno, né? De acordo com os conhecimentos que a gente já tem da doutrina espírita. Então vamos lá. Porque a doutrina espírita não prega uma adoração cega, em uma fé raciocinada. Por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, para explicar isso para vocês. Mas o Emmanuel fala o seguinte: vejamos a diretriz de Jesus na adoração ao Pai Celestial, para assegurarmos equilíbrio à própria fé. Então, não é, como eu disse, não é aquela adoração cega, sem saber exatamente por quê, nem como, para que a gente tenha um equilíbrio, que a nossa fé seja uma fé raciocinada, uma fé que compartilhe com o Pai as nossas experiências, as nossas dores, os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo que nos traz também alguma obrigação no campo da fé, né? Não é simplesmente a adoração pela adoração propriamente, simplesmente. Então ele dá alguns exemplos do próprio Cristo. Ele fala assim: não observamos o Mestre extasiado na contemplação expectante, exaltando a grandeza de Deus através da quietude. Pode procurar em todos os evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, você nunca vai encontrar o Cristo ocioso, você nunca vai encontrar o Cristo parado, admirando a natureza, contemplando as belezas da criação, por mais que ele tenha sido, né, o comandante, o nosso governador, que conseguiu fazer com que a terra chegasse a esse nível de beleza. Mas ele não ficava aqui contemplando a natureza e simplesmente exaltando a natureza de Deus. Ele trabalhava. Então, nós vamos encontrar sempre o Cristo trabalhando. Da manjedoura à cruz, anotamo-lo em ardentes demonstrações de trabalho. Ardentes demonstrações de trabalho, exemplificando o ideal dinâmico e a caridade sem limites. Tá lindes, mas é sem limites. Não tem limite.
trabalhava noite e dia sem parar. Quando ele estava conversando com os discípulos ou com o povo, ele estava ensinando. É um trabalho, digamos assim, permanente que o Cristo exerceu aqui na Terra, nós prestarmos bem atenção. Ele continua assim: manifesta a veneração ao Supremo Senhor, o Cristo, né? Manifesta a veneração ao Supremo Senhor, respeitando as leis estabelecidas. Louva-lhe a misericórdia, exercendo a bondade sem limites, e permanece em comunhão com ele, não apenas através da prece meditada no silêncio da natureza, mas também pelo serviço constante ao próximo, no vasto caminho da multidão, onde se destacam enfermos e dementados, desditosos e aflitos, todas as procedências. Então, o Cristo adorava o Senhor, exaltava o Supremo Senhor da vida através de um trabalho incessante, exercendo o supremo bem, sem limites, no auxílio ao próximo, sejam eles dementados, doentes, aflitos, desditosos, de toda a espécie. Ele estava sempre ali para dar uma palavra de incentivo. E mesmo para aqueles que erravam, eles diziam, como disse para a mulher lá, pecadora, né? Onde estão os que te condenaram? Ela olha, não vê ninguém. Eles não te condenaram? Ele pergunta. Não. Então, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então, ele dá um perdão incondicional para ela, mas pede para ela não pecar mais. Eu falei perdão incondicional, perdão até ali, mas que ela não continuasse a pecar, para não lhe acontecesse coisa pior, certo? Mas perdoava. Então, para ele não tinha gente que fosse má ou ruim, todos eram filhos de Deus, todos filhos de Deus. Ele estava ali para ajudar. Então, o Emmanuel sempre traz esse exemplo do Cristo, porque é o exemplo máximo que nós temos. Então, aqui vem as observações para nós mesmos. Em nossa adoração ao Divino Amigo, Cristo, não nos esqueçamos do culto incessante ao dever. Culto incessante ao dever. Tem um trocadilho de palavras aqui, né? Culto incessante, a gente pensa que é culto incessante só na prece, não. Culto incessante ao dever. Que dever? O dever retamente cumprido por cada um de nós. Ele continua: nossos compromissos corretamente solucionados, ainda e sempre, são a melhor forma de consagração de nosso respeito à providência divina. Então, olha bem, os nossos compromissos. Que são os nossos compromissos? São aqueles que nós assumimos antes de encarnar aqui na Terra. Simples assim. Certo? Não está falando de novos compromissos, estamos falando dos compromissos que nós já temos. Quais sejam com a família, com os filhos, com os pais, com o esposo, a esposa, com os amigos, com o trabalho na casa de caridade. São os compromissos que nos mantêm de pé, nos mantêm vivos, nos mantêm atuantes. Então, ele diz assim: os nossos compromissos corretamente solucionados, ou seja, cumpridos, ainda e sempre, quer dizer, agora e sempre, serão sempre a melhor forma de consagração do nosso respeito à providência. Lembremo-nos de que, nos planos superiores, Jesus não nos acolherá na condição de adornos preguiçosos. Estimar-nos a cooperação sem desejar-nos escravos, e receber-nos
a o carinho sem querer-nos inúteis. Cristo não precisa de ninguém que seja escravo dele, mas ao mesmo tempo ele vai receber aqueles que trabalham e não sejam inúteis. Então é um compromisso com a vida, um compromisso com o trabalho. É um afastar da preguiça, um afastar da inutilidade. Quantas e quantas pessoas passam nessa vida, gente? E eu vejo isso lá na doutrina espírita, nas questões espirituais que nós falamos, passam desapercebidas, às vezes uma existência inteira, décadas inteiras, sem fazer nada em relação ao máximo. Então são como que pessoas que estão passando pela Terra, encarnados aqui, sem se dedicar a nenhum trabalho específico, contemplando apenas a vida, até que muitas vezes a dor e o sofrimento venha a acordá-las para a realidade da vida, e aí sim muitas conseguem ou começam a se preocupar, fazer alguma coisa a favor do próximo. Então, o que o Cristo espera de nós não são pessoas preguiçosas e inúteis. Espera de nós trabalhadores valorosos. O importante é lutar. Não necessariamente vamos conseguir vencer todas as batalhas, mas o importante é lutar. O importante é prosseguir lutando. Não desanimar, não desistir, sob motivo nenhum. Certo? Eu me lembrei de um livro chamado Voltei, que eu recomendo que vocês leiam, do irmão Jacó, que era um eminente, esse é o pseudônimo dele, mas era um eminente diretor da Federação Espírita Mineira ou Brasileira, não me lembro, e que chegou no plano espiritual amparado, devidamente amparado e tudo mais, mas quando ele olhava ao redor dele, todos os amigos dele tinham uma luz brilhante dentro do seu coração, e ele não tinha. Então ele ficou extremamente frustrado com isso, porque ele pensou que por ter trabalhado décadas e décadas à frente da Federação Espírita Brasileira ou Mineira, ele teria então amealhado essa luz. Pelo trabalho, mas o trabalho bem vivido, bem sentido. Não basta simplesmente trabalhar por trabalhar. A gente tem que sentir aquilo que está fazendo. Então, pouco a pouco, lá no livro, ele conta, né, ele vai readquirindo essa capacidade de amar, de servir ao semelhante, e lá no final ele consegue voltar a ter a sua luz brilhante novamente. Leiam esse livro, chama Voltei, Irmão Jacó, Federação Espírita Brasileira. Então nós vamos terminando aqui já o último slide, que fala o seguinte: e por que nos aguarda Cristo a condição de instrumentos vivos, diligentes do Espírito Amor? Saibamos adorá-lo, adorando a Deus, cumprindo fielmente nossas pequeninas obrigações de cada dia. Olha aqui, gente, pequeninas, não são gigantescas obrigações de cada dia. Cumprindo fielmente nossas pequeninas obrigações de cada dia. De vez que no dever bem cumprido na terra, ou de dever bem cumprido na terra, é degrau de ascensão para o céu. O dever bem cumprido na terra é degrau de ascensão. É isso. Então, se alguém estivesse perguntando como eu faço para me juntar a esses espíritos superiores que vivem nas esferas mais elevadas da vida, aqui é a resposta: cumprindo as nossas pequeninas obrigações. Bom, é isso aí, minha gente. Fica a lição de hoje aí para vocês. Espero que tenham gostado, certo? Nós voltaremos na semana que vem com mais um capítulo do livro.
Um beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus e não esqueçam de deixar o seu like aí para que o canal Reflexões Espiritualistas possa ganhar relevância e possa ser visto por mais. Um beijo.